Você sabia que a sua comunicação poderia te livrar de vários conflitos nos seus relacionamentos? Seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento com sua família, seja com seus amigos, uma boa comunicação é essencial para que você possa passar aquilo que você realmente sente, que você realmente quer expressar de uma forma clara e entendível aos ouvidos da outra pessoa. Porque uma boa comunicação não é sobre o que você fala, mas é sobre como o outro entende. Esse é o primeiro ponto que, quando eu entendi, virou uma chavinha pra mim. Porque não é sobre o que eu estou falando, mas é como a outra pessoa está absorvendo. Então, quando eu vou me conectar com outra pessoa, quando eu vou me comunicar com outra pessoa, eu preciso inicialmente entender como aquela pessoa vai reagir, como aquela pessoa vai receber aquilo que eu estou comunicando a ela. Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas a gente não se expressa da melhor forma. Então a gente acaba o quê? A gente acaba falando uma coisa que pode ser interpretada de uma forma diferente para outra pessoa, aquela pessoa interpreta de uma forma negativa e daí o conflito começa. Porque eu falei uma coisa, mas a outra pessoa recebeu de uma forma diferente daquilo que eu queria realmente falar. Mas se a gente aprende a ser claro na nossa comunicação, e não só isso, quando a gente entende que é sobre o que o outro entende, que o outro recebe, não sobre o que eu falo, a gente vai querer se instigar a aprender a como nos comunicar de uma forma melhor, sabe? Muitas vezes a gente, principalmente quando já é uma pessoa que já tem um contato, uma intimidade maior, a gente acaba abusando da nossa comunicação. A gente acaba abusando no sentido de que a gente acaba sendo ríspido e grosseiro, porque afinal a gente já tem intimidade com aquela pessoa, aí a gente acaba não tendo esse cuidado na forma de falar. Um dos pilares da feminilidade é a comunicação. E por quê? Porque, gente, a comunicação, ela tem o poder realmente de desarmar uma briga ou de armar uma guerra, sabe? A nossa comunicação, se ela não for muito bem desenvolvida, muito bem clara para outra pessoa, a gente é capaz de gerar ou apaziguar conflitos. Você tá uma experiência que eu tive no relacionamento passado, que assim, meu Deus, destravou. Aquele dia destravou muita coisa em mim. Eu tava com esse meu namorado e a gente tava com um casal de amigos e ele acabou fazendo algo que me chateou naquele momento. E o que a Amanda de antes faria? A Amanda de antes, ela iria ou discutir ali na mesa, na frente dos amigos, o que geraria um climão, ou assim que entrasse no carro, ela ia já começar a brigar e apontar o dedo na cara desse meu namorado. Essa seria o que eu faria. Nesse dia eu falei, eu vou fazer diferente. A gente conversou sobre paciência no outro episódio e eu já tava nessa de tipo assim, nossa, eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero ser uma pessoa mais amorosa, então eu vou me controlar. Aí o que eu fiz? A gente entrou no carro, a gente foi em silêncio, porque eu não falei nada na mesa, agi de forma normal, sabe? Porque eu pensei, cara, eu amo essa pessoa, a gente vai poder resolver isso depois. Nesse momento, eu quero aproveitar esse momento com os meus amigos, quero aproveitar esse momento aqui que estamos aqui em casais e eu quero ficar bem. Então, agi normalmente, respirei fundo, né? Fui no banheiro, respirei fundo, tomei uma água, agi normalmente. Entrando no carro, a gente foi em silêncio, ele também não falou nada e eu não falei nada porque eu tava pensando no que eu ia falar e em como eu ia falar. Quando a gente chegou em casa, a gente entrou no quarto, daí eu falei, amor, senta aqui um pouquinho, por favor. Bem calma, bem serena. E ele sentou. E eu, assim, comecei a expressar como eu estava me sentindo. E eu falei, amor, eu me senti me senti muito mal quando você falou aquilo. Poxa, a gente é um casal, a gente tinha que estar junto, unido. Você tá ali por mim, eu tô ali por você, a gente tinha que se defender. E eu senti que você me atacou naquele momento, eu me senti atacada naquele momento e eu me senti muito chateada. E eu não quero que a gente seja assim, eu quero que um seja o suporte do outro, que um seja o apoio do outro. E naquele momento eu senti que você me deixou desamparada e isso me deixou muito mal. Será que a gente pode se policiar para que isso não venha acontecer de novo? Nesse momento ele também parou assim, ó.
E daí eu até perguntei, que foi? Tá tudo bem? E ele falou, nossa, eu imaginava tudo menos isso. Porque eu achei que tu fosse brigar comigo, que a gente ia dormir brigado e que a gente só fosse se falar amanhã de tarde, que a gente fosse acordar brigado também. E só depois que eu chegasse no trabalho que a gente ia se resolver. E daí ali eu vi, putz, tava na minha mão esse tempo todo o fato de eu conseguir administrar uma discussão. E só agora que eu me atentei. Mas que bom que me atentei. Porque depois disso, gente, a gente conversou, a gente se abraçou, se resolveu. E desde então, todas as nossas discussões foram diferentes. Não foi mais uma briga. Porque a gente aprendeu a se comunicar um com o outro. Teve que partir de mim? Teve que partir de mim. Mas eu fui passando isso pra ele e ele foi absorvendo aquilo e foi trazendo isso pra mim também. Então, quando eu fazia algo que incomodava ele, ele vinha pra mim e falava, olha, amor, isso aqui eu não gostei, eu me senti assim e tudo mais e tal. E daí eu ia lá, pedia perdão, a gente se resolvia, mas era uma comunicação, a gente sabia se comunicar. E o que acontece hoje? Quando, geralmente, né, nos relacionamentos que eu observo de clientes, de amigas, quando elas vêm conversar comigo a respeito, eu observo que as pessoas hoje desaprenderam a se comunicar. E a comunicação, ao invés de ser algo para solucionar, se tornou algo para atacar umas às outras. Aí a gente acaba atacando, tipo assim, porque você fez isso, você isso e aquilo. E acaba atacando a outra pessoa. E a outra pessoa, consequentemente, fica na defensiva. Por quê? Porque você tá realmente atacando, então ela já vai querer se defender. E a comunicação se perde cada vez mais. Porque não é sobre aquilo que o outro fez. É sobre também como você se sentiu com aquilo. Então o outro, às vezes, ele não teve nem intenção de te machucar. Mas a forma que você absorveu foi uma forma negativa que fez com que você tivesse um sentimento negativo também. Gente, eu cansei de ver situações onde realmente o que a outra pessoa quis falar não era aquilo, mas a outra pessoa recebeu de uma forma negativa, aí a discussão se instalou ali. Porque a pessoa falou uma coisa sem intenção de machucar, a pessoa recebeu se machucando, aí ela faz o quê? Ataca a outra, porque afinal a outra fez isso, isso e aquilo, quando na verdade essa pessoa aqui, ela, gente, não era aquilo que ela quis dizer. E é por isso que a comunicação é sobre como o outro absorveu aquilo que você falou. Então, quando a gente tem que cuidar com a comunicação, é para como o outro vai absorver aquilo. Por quê? Por mais que aquilo que o outro sente de responsabilidade dele, muitas vezes a gente pode também amenizar, apaziguar discussões ou evitar discussões da forma como a gente se comunica com a outra pessoa. Porque se você fala uma coisa que tem dois viés, que tem um viés que a pessoa pode absorver ok e um viés que a pessoa pode absorver negativo, gente, a pessoa ter absorvido de uma forma negativa, tudo bem, ela também precisa se responsabilizar pela forma como ela absorveu aquilo, mas a gente também precisa se policiar da forma que a gente está se comunicando para com a outra pessoa. Porque daí se a outra pessoa se chateou com algo que pode ser levado para dois lados, ela levou para o lado negativo, a pessoa ali também não tem tanta culpa assim, afinal. Você se comunicou de uma forma que não foi tão clara, ou de uma forma que teve dois sentidos. Então a gente precisa aprender a trazer essa leveza para nossa comunicação também. A forma como a gente se comunica, como a gente se expressa. Se você chegar pro seu namorado e ficar apontando o dedo na cara dele, falando, você fez isso, você fez aquilo, ele vai automaticamente te olhar com os olhos de uma pessoa que tá ali agredindo ele, agredindo no sentido de chamando ele pra briga. Ele vai automaticamente ficar na defensiva. Se você falar, você fez isso, você me machucou, você isso, você aquilo, não vai ter o impacto que você quer. Tudo bem, você só quer expressar como você se sente, mas a forma como você está fazendo não está sendo uma comunicação assertiva. Uma comunicação assertiva e uma comunicação feminina é aquela que você sabe expressar aquilo que você está sentindo sem precisar acusar o outro daquilo que você está sentindo. Você fala para a pessoa aquilo que você está sentindo e não aquilo que a pessoa fez com você.
Porque se você falar do que você está sentindo, a outra pessoa não vai ver como um ataque. Ela vai ver como um desabafo. Você está se abrindo com ela. Isso gera uma conexão entre vocês ainda maior. Agora, se você chega apontando o dedo e falando que a pessoa fez isso e aquilo, ela vai absorver isso como um ataque. Não vai gerar o resultado que você espera. Se você está em um relacionamento onde você está falando para outra pessoa tudo aquilo que ela faz ou não faz, que você gostaria que ela fizesse ou não fizesse, isso soa como um ataque e ela não vai te respeitar. Ela não vai respeitar a forma que você está se comunicando. Ela vai querer rebater, ela vai querer iniciar uma discussão, ela vai querer mostrar que ela está certa. Mas a comunicação feminina, gente, não é sobre estar certa. A comunicação é você falar de como você está se sentindo, do outro falar como ele está se sentindo e, principalmente, você respeitar a forma como o outro se sentiu também. Se alguém chegar pra você e falar, nossa, eu me senti tão chateada quando você falou aquilo de mim, você precisa entender que essa pessoa está falando de como ela se sentiu, ela não está te atacando. Mesmo que você não tenha feito para atacar aquela pessoa, você precisa respeitar de que aquele sentimento foi como ela se sentiu através de algo que você falou. E tudo bem, pode não ter sido intencional, só que aquela pessoa se sentiu assim. Então você precisa também respeitar e acolher o sentimento daquela pessoa. Se o seu namorado chega pra você e fala, nossa, eu me senti muito chateado quando você falou aquilo de mim na nossa roda de amigos. E você fala, ai, mas eu não quis... Você não está respeitando o espaço dele, a comunicação dele. Você precisa entender que ele está falando de como ele se sentiu. E se ele se sentiu assim, é de sua responsabilidade, então, ser uma mulher feminina, uma mulher acolhedora, uma mulher que sabe nutrir as relações, nutrir as relações, e então apaziguar aquilo, falar, poxa, me perdoa se você se sentiu assim, não foi a minha intenção. Ou se foi a sua intenção, você fala, nossa, me perdoa, naquele momento eu tava com raiva e eu acabei despejando em você. Isso é uma comunicação. E quando você fala para o outro, poxa, eu me senti assim, e ele acolhe as suas emoções, é muito mais fácil de vocês se perdoarem, de vocês se resolverem. Se você inicia uma briga, uma discussão, falando do que o outro não fez, o outro vai querer provar que não fez, aí você vai querer provar que ele fez, aí vocês vão começar a discutir, e isso vira um looping, até que alguém venha e... até que algum deles ceda. Ou você vai ter que ceder, ou ele vai ter que ceder. Mas por que não evitar esse tipo de discussão? Por que não evitar um tipo de briga com uma amiga, com seu namorado, com sua mãe, com seu pai? Por que não ser sábia nas suas palavras e parar de querer atacar o outro? E entender que a comunicação ela é uma ferramenta poderosíssima, que pode apaziguar ou pode aumentar uma discussão. E nós estamos aqui para aprender a sermos mulheres mais leves, mulheres mais femininas, mulheres que se importam em trazer leveza para o ambiente que elas estão. E é por isso que a comunicação é um ponto, uma chave tão importante. Porque com ela a gente pode mudar a direção das conversas que a gente tem com as outras pessoas. A gente pode ter uma comunicação acolhedora ou a gente pode ter uma comunicação agressiva. Se a gente tiver uma comunicação agressiva, isso só vai jogar ainda mais lenha em uma fogueira. Mas se a gente souber usar a comunicação para então ser doce e gentil nas palavras, para então expressar como a gente se sentiu com determinada situação, a gente vai trazer essa leveza para os nossos relacionamentos e para a nossa vida em geral. Então não queira atacar o outro com as suas palavras. Apenas diga como você se sentiu. E, gente, como tudo que a gente está conversando aqui é treino. É treino. Você precisa estar consciente. Você precisa se trazer para o presente. Se fazer consciente. Para que então você tenha sucesso nas suas comunicações. Você precisa estar conectada com você mesma. Você precisa estar conectada com um agora realmente. Para que você respire fundo e fale, tudo bem, eu preciso falar de como eu me sinto. Então, poxa, amor, eu me senti assim, eu me senti assado. Eu gostaria muito que a gente pudesse resolver essa situação da melhor forma possível.